Fala aí, meu povo, valendo mais um Day Trade para começo de semana. Hoje o convidado é meu camarada Murilo Garcia. Cadê você, meu amigo? Fala aí, beleza? Fala, Cabral, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo tranquilo? Tudo bem aqui. Tranquilidade não é o que a gente está vendo agora no começo do ano, né? O mercado mercado não tá ajudando agitado, hoje não, meu. Não, eu acho que até que tá legal. O pessoal aproveitou para realizar, né? Muita gente estava posicionado em call de opções, teve o vencimento sexta-feira. O pessoal exerceu, estão pondo no bolso hoje, aproveitam todo o boom externo, é a tempestade perfeita, né? Então aproveita esse momento para colocar muita coisa no bolso, principalmente o pessoal que vai tentando salvar posições, né? A gente está em um momento de lateralidade bem forte, e é isso que a gente deve ver nos próximos meses ainda. Fechado. Vamos lá começar as análises? Vamos lá, deixa eu já compartilhar a tela, só me dá um ok se está enxergando a imagem. Tá compartilhando. Começa pelo dólar, por favor, que é o único produto fora ações. Vamos lá. Câmbio, né? O dólar pelo semanal, ele vem dentro de toda uma congestão em topo, né? Ele fez um cup and handle, rompeu, está formando aquele retângulo em topo, que a gente já está vivendo essa lateralização já desde começo de 2020. Ele perde uma linha de tendência bem importante pelo gráfico semanal, inclusive dá para ser visto com bastante clareza. Ou seja, ele tenta forçar e o pessoal está segurando, não quer deixar passar desse 5.760. Ele perde essa região. Como falta força para subir, até os próprios comprados ajudam a derrubar esse preço, tá? Para vir buscar força nos suportes. Então ele veio buscar na faixa lá dos 5.400, tem ainda mais um suporte bem interessante na faixa de 5.300, mas na melhor das hipóteses, nós temos um dólar aí para esse ano, ou pelo menos agora nesse princípio, ficar encalacrado, né, entre 5.370 a 5.750. Então, um range bem amplo, tá? Lembrando que a gente está vivendo aí uma euforia, está vindo muito investidor externo, fazendo com que esse preço ajude a cair, ajude a buscar patamares interessantes, mas vale lembrar, né, o DI, um F23, que é quem pode balizar para a gente a questão de como está a pressão do dólar, veja que ele não quer ceder, né? Então, paridade dólar-DI, a gente vê que o DI também está consolidando em topo, ainda tem bastante range para subir e deve vir estresse, tá? Então, o pessoal está muito mais focado agora com a pressão que está vindo lá de fora, investidor externo comprando, tomando bolsa, aproveitando essa rotação de ativos, né? Eles investiram muito em determinados ativos, agora no começo da semana, desde a semana passada, deu grandes pancadas, e agora eles começam a trocar os seus investimentos, né? Colocam o lucro no bolso, ficam com ações de graça por muito, muito tempo, e passam a investir em outras áreas dentro da bolsa, né? Então é isso que a gente está vendo. Fechou. E a nossa bolsa em si, o índice Bovespa, ou à vista ou futuro? Vamos lá. Você quer o índice ou você quer o Ibov? O que quiser. Tá. Índice Bovespa está travado entre os 109 e os 100 mil. Tá? Ele tentou forçar, veja que a puxadona que a gente teve aí do começo do ano, tá? Toda essa puxadona que nós tivemos, basicamente foi os gringos vindo, enchendo o pote, tá? Ele ainda não reverteu, assim como eu disse do Ibovespa, ele vem dentro de uma repetição de cenário pela teoria de Adam do semanal, lá de 2008, que ele perdeu, fez uma tentativa de recuperação em V, rompeu o topo e ficou encalacrado aí por 6 anos. A gente tem isso acontecendo, essa repetição, agora pelo gráfico diário, né? Então nós tivemos um movimento bem parelho, bem típico do que aconteceu aqui. A gente está vendo agora pelo gráfico diário esse movimento de repetição, tá? Então com isso o que acontece? As pessoas vão fazendo médios
tá? Vão aproveitando essa situação, vão tentando abaixar o seu médio, e a gente vê essas grandes porradas, né? Então, a hora que vem um fluxo, vai pegando o stop da galera, rompe. Por enquanto, ainda não reverteu. Está tentando fazer uma questão de arredondamento, ou arpão, como a gente chama, né? O anzol. Então, basicamente, o que eles estão tentando fazer é o anzolzinho aqui, e se perder, vem feio, vem com bastante força. Por enquanto, para ter reversão, infelizmente, a gente precisa ter um fechamento acima do 109.530, para que essa região de consolidação consiga ter amplitude para voltar nesta linha de tendência daqui. Tá? O que seria isso, basicamente? O que a gente chama dentro da teoria da análise técnica, tem as linhas de GAN, os canais de GAN ou pás de ventilador. Então, o mercado como um todo, ele vai ficar trabalhando em ângulos, tá? Em ângulos para conseguir alcançar força. Então, o que ele precisa fazer? Romper uma zona, sentar, romper outra zona, fazer 3 movimentos, para ir conseguindo ganhar força até bater no gigante lá no 114, aqui que vai ser a divisão de águas. Enquanto isso não acontecer, infelizmente, o que nós temos é tendência de baixa e pique. Então, a chance disso falhar em todas essas tentativas de alta é gigante, tá? Para se manter nessa faixa e até mesmo perder. Eu, honestamente, gostaria que ele perdesse logo 100 mil, viesse testar aqui embaixo, e aqui embaixo ele desse uma possibilidade de reversão. Tá? Seria muito mais interessante do que ele ficar brigando com forças aqui. Quando a gente cai para o futuro, né? Quando a gente vem para o índice futuro no intraday, é exatamente isso que a gente vê, né? Ele formou nos 30 minutos uma tentativa, tá? Desse rompimento. Muitas pessoas até comentaram em um possível W, que não é um W, porque ele está no meio de uma posição, mas agora ele faz a sua reversão. Hoje colocaram, muita gente colocando as calls no bolso, né? Exercendo e vendendo em day trade, ajudou. Isso impactou, inclusive, algumas corretoras aqui no Brasil que, infelizmente, subiram a margem no meio do nada. Eu fui das vítimas disso, tá? Então, tem corretora aí cobrando hoje para operar mini índice por contrato R$1.000, né? Então, são situações que chamam a atenção. R$1.000. Hoje eu fui abrir uma posição, a corretora falou, você não pode abrir. Aí eu liguei para a corretora, fui ver a margem que estava ali em torno de R$100, R$120, subiram para R$1.000, tanto para o mini índice quanto para o mini dólar. Mas veja, um detalhe, não são todas as corretoras. Então, literalmente, a gestão de risco de cada uma, né, não quer correr o risco, fala, opa, sobe a margem e até logo, né? Então, é exatamente isso que aconteceu, né? Então, é isso que a gente está vendo, o índice derretendo, vindo perder, né? E até era favorável esse tipo de condição. Por quê? No momento que ele rompe esse triângulo simétrico aqui no dia 14, iniciado dia 14 e vencendo dia 19, uma coisa que é importante, né? Todo rompimento, o ideal é que para que ele deixe essa faixa de negociação para trás, ele tem que fazer um zigue-zague ascendente para dizer que essa região rompida foi testada, foi validada e vamos embora. No momento em que ele rompe, não vem testar essa região e arrisca mais força, ele está buscando exaustão. Esse que é o problema. Então, quando ele chega em exaustão e falha, o mais importante é que ele consiga fazer de 3 a 5 movimentos para vir buscar não mais esse topo rompido, e sim a sua fundação, o seu último fundo testado, que foi essa faixa de negociação. Então, veja que o índice veio chegar a testar o 107, 100, não perdeu essa faixa, e aqui ele vai tentar se segurar, né? Tomare que ele consiga ficar em mais um triângulo simétrico se formando ao longo do tempo, né? O que chama muita atenção é que quando a gente vem aqui, eu vou usar o TradingView, tá? O TradingView, ele mostra vários ativos, é interessante que você consegue visualizar, né, ativos pelo mundo, e esse aqui que eu estou na tela é o VIX, né, que é o índice de volatilidade do S&P 500. Toda vez que ele chega em um nível acima de 24,5, é sinal que a volatilidade aumentou, o risco está aumentando por várias
N motivos, né? Mas o mais importante é o seguinte, né? Hoje o VIX foi bater lá na casa dos seus 37,40. Esse nível, ele, deixa eu tirar aqui, ó, desde 2020, quando teve a pandemia, ele explodiu lá, e aí a gente teve apenas 1, 2, 3, 4 casos, tá? Que o VIX veio bater nessa região, nessa faixa de preço, e hoje ele vem de novo testar esses 37,40, né? Então, obviamente, quando acontece isso, a gente tem fortes pancadas, tanto no Tesouro Americano, dos 10 anos que a gente vê que ele cedeu, tanto as empresas de tecnologia, a gente vê o S&P derretendo, vindo buscar a base de um canal de alta, de longuíssimo prazo, ele veio buscar aqui, né? O S500, mesma coisa, chegou até perder e está vindo buscar essa faixa de negociação, tentando segurar. Então, assim, o mercado ele está bem a risco. E com isso a gente acaba tendo oportunidades de rompimentos de fundo, aquele famoso rouba-monte que a gente sabe que acontece muito, né? O fundo aproveita que está caindo, força a venda, pega o estoque da galera e aí toma tudo para romper topo. Então, com isso, a gente vai ver muitas coisas esse ano desse tipo de condição. Papéis andando de lado, tá? Encalacrados, tentando formar a sua subidinha, o pessoal aproveita esse movimento de queda para ir fazendo médios, consumindo médios, até que no momento em que tem a virada, que a gente tem uma possibilidade de reversão, esse médio da turma está mais ou menos por aqui. No momento que dá um pouquinho de lucro, o cara põe no bolso. Então, esse tipo de movimento favorece correções. E com isso, a gente vai ver as benditas pás de ventilador ou linhas de GAN que a gente estuda dentro da análise técnica. Tá? Fechou. Vamos para as ações agora? Vamos lá. Energias do Brasil, ENBR3. ENBR3 vem dentro de um triângulo simétrico pelo semanal, consegue romper esta faixa bem importante, tá? Faz o seu rompimento desse triângulo simétrico, rompe, senta, volta a apontar para cima, deu uma ótima oportunidade nessa faixa de preço, tá? Em torno de 20, 20,50, e agora está chegando em mais uma nova região, tá? O mais importante para Energias do Brasil é que, veja, o OBV, que é esse indicador em linha que a gente está vendo aqui, veja que ele fez o Advanced Breakdown, que a gente fala, né? Break up ou breakdown, para cima ou para baixo. Então, o dinheiro dos rentistas já estão dentro do papel para ele conseguir romper esse topo. Então, tudo que se espera desse papel é que ele continue lateralizado aqui até conseguir romper, talvez até formando um possível canal de alta aqui. Tá? Então, eu ficaria bem de olho nesse papel. Recuos são interessantes e são saudáveis para ele. Tá no momento legal para entrar? Nesse momento, não, porque quem entra aqui, o stop, oficialmente, o último fundo que foi rompido de toda essa posição foi esse cara. Então, nós não temos um fundo confirmado e a gente só vai ter isso quando tiver um candle fechando acima desse topo. Então, por enquanto, qualquer tipo de entrada, o stop ainda está na base do triângulo. Isso é temerário, porque se ele falha aqui, nessa tentativa de rompimento que ele fez, ele falhando e voltando a trabalhar dentro da casinha, a gente vai estar com mais um retângulo sendo construído ao longo do ano. Tá? Então, descansos saudáveis, oportunidade de reentrada, é mais favorável, esperando um pivô acontecer no diário que ainda não aconteceu. Veja que toda essa queda, nós só conseguimos romper o topo. Não conseguimos zigue-zaguear para cima dele para mostrar uma posição mais confortável. Tá? Então, é um papel, sim, interessante, mas não no momento legal para entrada. Fechou. E Via Varejo? O povo de Via Varejo, tem esperança? Vamos lá. Via 3. Papel bem socado. Ele entra naquela mesma condição, numa maior amplitude, lógico.
O pessoal está tentando segurar esse papel a todo custo na faixa dos R$4. Veja que ele trabalha por zonas, né? Então ele tem de 4 a 6, de 6 a 8,50, parece até uma escala log, né? De 8,50 deve ir para volta de 11, né? E ele vai trabalhando dentro dessas faixas. Por enquanto, não tem retomada de alta, tá? O pessoal que gosta muito de trabalhar com volatilidade, né? Com straddles dentro desse papel, em opções, vai estar fazendo festa, né? Mas ainda não tem recuperação ou tentativa de alta. E sim, são repiques, né? Infelizmente, são pessoas que entraram ao longo desse período e foram fazendo médios, né? Ou tentando descarregar por meio de opções toda essa queda, né? Então, o pessoal está ainda se segurando em toda essa queda. Então, não tem previsão ainda de alta para esse papel. Ele precisa o quê? Nesse momento, quem está mandando no gráfico diário é este canal de baixa em vermelho que eu ploto aqui. Veja que o OBV, cada vez que renova o fundo novamente, ou seja, o pessoal vai fazendo médios para desencarteirar, e esse papel ele só tem vida longa ou tentativa de retomada no momento que ele conseguir romper essa região, sentar, testar e apontar para cima. Então, eu não pegaria nem nesse primeiro momento, eu esperaria aqui formar uma congestão para tentar um rompimento num possível triângulo, para ir de março, abril, para frente, tá? Por enquanto... Essa congestão é mais ou menos que preço? Eu sei que depende muito de como andar de barras pro lado, mas essa congestão é na casa de quanto? R$5, é isso? Eu não estou vendo direito daqui. Você está querendo fazer straddle, né? Não, é só para ter uma noção. Vamos lá. Certo. Mais ou menos entre 5 a 5,20, tá? É onde que eu entendo que se ele conseguir retomar, ele tem que conseguir romper, voltar para testar, e aí ele formar essa consolidação aqui, ó, na faixa de 4,94 a 5,20, para poder fazer um triângulo ascendente aqui, para a gente poder ter uma possibilidade. Tá? Eu não vejo de conseguir romper de uma vez numa pancada somente aqui, né? Apesar que é uma empresa que tenta se reinventar, né? Eu estou gostando bastante. Esses dias receberam uma entrega aqui em casa e o pessoal veio com o carro da Toyota lá, BID, elétrica. Né? Então, pô, o pessoal tá mudando, né? Isso é bom. Eles têm que começar a lutar pro prazo de entrega, né? Que por enquanto ainda está bem ruim, né? Sim. Sim. Meu amigo, Porto Seguro, PSSA 3. Vamos lá, PSSA 3. PSSA 3, lembrando, né, só revalidando, eu não uso o gráfico ajustado, justamente para ver a memória de preços, tá? Então, esse gapão que a gente vê aqui foi muito mais um split dentro da companhia. Ela fez um split, chegou até os 25, vem caindo, vem buscar a faixa dos 16,70, não tem previsão de alta para ela, tá? Ainda mais agora, ela vem trabalhando também em um retângulo em fundo, tá? Muito mais com caráter e critério de acumulação para continuar a sua queda. Tá? Então, se a gente for ver a próxima possível queda para ele, veja que a gente está batendo lá o nível de 130, que é um nível bem interessante em relação a quedas, na faixa dos 16,70. Então, tem bastante alvo ainda para baixo. Tá? Nada de euforias. Para retomar alta novamente, mesma situação. Ele precisa romper topo, sentar e conseguir validar sua reversão. Tá? O pessoal de seguros em si estão sofrendo bastante, né? Fechou. Meu amigo, uma que não pedem aqui há muito tempo, Blau Farmacêutica. O código dela, deixa eu te ajudar se você não souber, Blau 3. Sim, Blau 3 está aqui. Vamos ver o volume dela, né? Volume na faixa de 4 milhões, 11 milhões, ok, tá bacana. Bom, Blau, ela teve o seu IPO lá na faixa dos 39,40, tentou uma movimentação altista, não conseguiu, perde, está trabalhando agora neste ângulo de inclinação
em um canal de baixa, tá? Rompeu mínima histórica, que foi o seu IPO, tá? Vem trabalhando nessa reversão, deixou um ponto bem importante, bem característico, tá? De fundo, que é o preço faz novo fundo e o estocástico não renova esse fundo, causando uma divergência, o que traz muita gente querer entrar nessa operação no rompimento de uma máxima com seu stop numa mínima para tentar voltar ao seu ponto de teste lá em cima. Tá? Então é um movimento bem interessante, a gente poderia até caracterizar esse cenário como mais um retângulo a ser acontecido pelo ano. Tá? Veja que pelo diário, ele ainda está alinhado com as médias para baixo, tá? Iniciou um movimento de pivô, ainda sem confirmação, porque o topo importante está aqui. Então ele tenta buscar força, tá? Tenta buscar força. Infelizmente, para Blau, é esperar esse rompimento dessa linha de tendência, e aí sim, buscar novas operações para vir buscar em uma relação risco-retorno favorável de trading, tá? Agora, as pessoas que acreditam no papel realmente estão comprando nessa faixa, e para eles vão adorar se a Blau fizer isso daqui, porque vai dar oportunidade para comprar mais barato, tá? Então, bem interessante. Eu ficaria bem de olho nas pás de ventilador dele, montadas ao longo do ano, para poder aproveitar esse tipo de movimentação que ela provavelmente deve fazer nos idos de meio de fevereiro. Ela deve estar rompendo, tá? Primeira, segunda semana de fevereiro, e finzinho de março para comecinho de abril, ela deve estar dando mais uma pancada, tá? Então é um fator bem interessante, ficaria de olho. Vamos só ver como é que está a Pecari, né? Só para ver. Veja que está na mesma situação, né? Só que o Pecari ainda está um pouquinho melhor. Fechou. E JHSF? Sim, JHSF, por favor. JHSF. JHSF. Isso. Vamos lá. Vou tirar o zoom, que faz tempo que eu não olho esse papel. O papel vem em uma lateralização ampla pelo semanal. Dando um pouquinho mais de zoom, veio buscar o fundo. Veja que nós temos aquela mesma condição técnica e gráfica que eu sempre mostro. Eu sempre gosto de trazer aqui, né? O papel renova fundos. Então, a gente pode observar esse tipo de situação. O papel renovando fundos, tá? E o estocástico lento não compartilhando, divergindo essa situação, mostrando que realmente é um fundo, tá? Dando oportunidades de compra. E veja, o que eu falei de Blau, né, que o pessoal teria comprado aqui e que os investidores adorariam que o papel voltasse a dar uma pancada para baixo. Veja que JSFH fez exatamente o que eu comentei em relação a Blau. Então, o pessoal teve mais uma oportunidade de comprar uma nova possibilidade aqui, tá? Com um stop bem menor, para vir buscar essas regiões de alvo. Então, esse é o típico do papel bem interessante, que aparenta conseguir romper e dar sequência para vir buscar essa linha de tendência lá na faixa dos R$7, tá? Então, um papel bem interessante. Pelo diário já está esticado, tá? Veja que ele vem de um movimento aqui, a partir do momento que fecha acima de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras direto, sem ter nenhuma barra fechando abaixo. Então, para o pessoal do dia, do tempo diário, né, eu esperaria um fechamento abaixo de uma mínima, tá? Para poder se posicionar em uma possibilidade que você teria um risco curto de entrada na faixa entre 5,20 a 5,30, com stop na faixa lá beirando R$5, para vir buscar um trade até 5,80 e aí sim carregar lá para a faixa dos 6,90. Última ação, por favor, Prio 3. Alô? Prio 3, ok. Vamos lá. Prio 3 veio de um slip, né? Veio para cá,
ficou lateralizado, chegou naquela região dos 28,70, voltou e agora segue uma linha de tendência e tenta respeitar ela, né? O interessante é que a gente vê exatamente esse tipo de movimentação, né, formando uma linha de tendência de alta, com uma linha bem chata na faixa dos 28, tá? Dando a ideia ou a possibilidade da gente ter uma triangulação aqui. O que chama bastante atenção é que, novamente falando, nós temos a mesma situação. O papel realiza novos fundos, estocástico não aceita esses novos fundos. A gente vê, inclusive, pelo diário, esse tipo de movimentação. Isso aqui é o tipo passa-moleque, que eu comento bastante, que é o que os fundos aproveitam, né? Eles aproveitam o momento de volatilidade, dão a porrada, fazem cair mais ainda o preço para buscar o stop da galera, e aí eles saem comprando tudo, né? Veja que o OBV, pelo diário desse papel, né, o OBV seria um saldo acumulado de volume de encarteiramento, né? A gente, inclusive, consegue romper já esse topo, ou seja, o nível de encarteiramento dos players para romper esse topo, o dinheiro já está dentro desse papel. Então, um papel que chama bastante atenção, tá? Tá rompendo uma zona, deixa eu aumentar aqui pelo diário, já que é a última ação, para a gente visualizar isso, né? Então, veja que ele vem, faz a divergência, vem uma pancada só, vem agora, infelizmente ainda não iniciou uma onda de baixa, está fazendo um teste aqui, tá? Um teste favorece um novo teste, para aí sim ele conseguir romper e vir para cá, tá? Agora, quando a gente fala de PRIO, a gente não pode esquecer, né? Toda a petrolífera, ela acaba sendo encabeçada principalmente em relação ao óleo, né? Ao petróleo. Esse gráfico aqui é Brent, tá? Petróleo Brent. Veja que ele veio dentro de uma situação que ele está rompendo o topo na faixa dos 86, está lateralizando, e olha o ABV desse cara, né? Ou seja, acreditam muito mais no estresse e uma continuidade de alta, né? Ele encontrou uma certa dificuldade aqui, no momento que ele conseguir, ele deve chegar na faixa dos seus R$ 97 o barril do petróleo, que inclusive é um alvo bem interessante de Fibonacci, este né? pivô de alta. Então, veja que é uma situação perfeita, porque ele faz o seu pivô, senta nele, continua subindo, agora ele vem até um recuo, tá? Pode até ser que ele traga algum recuo aqui, para fazer um topinho arredondado. Isso aqui não seria de nada mal acontecer dentro do petróleo, né? Não deve fazer o cup and handle, porque o nível de explosão deve só ter um cup, tá? E para puxar os seus 94 a 97, tá? Então, é uma situação bem temerária, né? Vamos torcer para que fique tudo bem pelas ações aí, Estados Unidos e Rússia, mas a gente vê que o nível de estresse vai aumentando, né? Então, a vol vai aumentando, né? É pena que a PRIO não tenha muita situação em termos de funcionalidade dentro de opções, né? Não tem muita... Mas já muita tentei e não contraparte, tem né? nada. Tem muita Já tentei fazer contraparte, você opção fica de muito PRIO. mais... Sim, você Não fica tem nem muito mais market em maker. travas de... não tem. Você fica muito mais ao acaso de volatilidade daquelas modinhas, sabe? Do que propriamente puxando, né? E aproveitando, né? Quando a gente vê essa questão, todo mundo foge um pouquinho de Petrobras, mas a gente vê que 3R Petróleo está numa situação até melhor, né? Porque 3R Petróleo consegue romper o pivô também, tá? Consegue romper esse pivôzão, tá? Rompe e vê que ele já está fazendo a sua triangulação para poder explodir essa situação. E olha que a gente volta a falar naquela mesma situação das linhas de GAN, né? Então, no momento em que romper, ele deve falhar, voltar para cá, buscar 3 movimentos para poder puxar uma nova linha de GAN, né? Então, a gente vai ver muito, 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 muito isso durante o ano. Fechou. Meu amigo, descompartilha aí que eu já Legal? estou no horário para passar o plantão. Vamos lá. Então, muito obrigado. Como é que nos achamos de você? Aonde? YouTube, redes sociais?
Pô, muito obrigado, Cabral, pelo convite. Eu tenho um canal de estudo no YouTube, chama Murilo Garcia, analista CNPI, todos os estudos ao vivo, de terça e quinta às 5h30 da tarde. Eu sou professor da Speed School, tá? E tem o meu método também, opera aquilo que você vê. Meu Instagram é g.murilo, basta seguir lá. Inclusive, eu estou num desafio, Cabral, que eu gostaria de conversar contigo. É o desafio Monnerie da Roma, que são 100 trades seguidos sem loss. Eu já estou a 75. E acho que a gente podia trocar uma ideia em relação a isso, para mostrar justamente aonde que tem uma possibilidade gráfica, onde o sinal gráfico vai te trazer probabilidades de alvo, tá? Então, quem quiser acompanhar essa saga, g.murilo no Instagram, e vamos lá. E vamos aprender juntos. Boa sorte aí. Fechou, meu amigo. Então, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau.